Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, mais uma vez aqui reunidos nessa noite maravilhosa para mais um aprendizado com a nossa professora Isabela Oliveira. Esse grupo que teve a iniciativa do Hamilton, que nós não podemos deixar de agradecer, e que teve a brilhante ideia de convidar a professora Isabela, né? Nós estamos na leitura do livro No Centro Sentimos Leveza. Hoje, para quem está com o livro físico, na página 53 da segunda edição, e no livro eletrônico, página 41, Os Limites da Consciência. A leitura de hoje vai ficar por conta da Elaine, tá? Professora Isabela, seu papai, sua mamãe, mais uma vez, muito obrigado a eles pela sua presença entre nós. Muito boa noite. Toda a sua palavra. Boa noite, Geraldo. Boa noite a cada um de vocês que estão aqui hoje, presencialmente, chegando na hora. Edelvai, Jandira, Manuela, Domingo, Josiane, Elaine, Mauro, Vânia, Alessandra, Célia, a todos que vão chegar daqui a pouco, a todos que vão assistir depois, ao nosso querido Bert Hellinger por esse livro que nós estamos lendo e a nossa querida Sophie Hellinger pela oportunidade de estarmos fazendo isso. Então, muito obrigada também a quem vai estar fazendo a leitura de hoje e vamos em frente, vamos conseguir com o nosso estudo. Boa noite a todos e gratidão por participar. Os limites da consciência. Conhecemos a consciência como um cavalo conhece o cavaleiro que o monta. E como um timoneiro conhece as estrelas pelas quais calcula sua posição e orienta seu rumo. O problema é que o cavalo é montado por muitos cavaleiros. E no navio, muitos timoneiros olham para muitas estrelas. É importante saber a quem os cavaleiros obedecem e que direção o capitão indica ao navio. A resposta. Um discípulo perguntou a um mestre: diga-me, o que é liberdade? Que é liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Lembra o cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro, só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o remorso. Lembra o timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços em vez de subir no barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao remorso. Assemelha-se ao caule que se balança com o vento e, por ceder onde é fraco, permanece de pé. Isto é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre retrucou. Algumas pessoas acham que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e procura através delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas aquele que o deixa de pensar, ela concede, às vezes, certa liberdade de movimento. E como um rio que carrega um nadador que se deixa levar, ela o leva até a margem, unindo a sua força à dele. Culpa e inocência. É em nossos relacionamentos que experimentamos a consciência, pois ela diz respeito a eles. Todo ato que produz efeitos sobre outras pessoas é acompanhado por um sentimento ciente de inocência ou de culpa. E assim, como os olhos, ao ver, distinguem constantemente o claro e o escuro. Esse sentimento ciente discerne a cada momento se nossa ação prejudica ou favorece o relacionamento. O que causa dano a ele é experimentado como culpa, o que favorece como inocência. Por meio dos sentimentos de culpa, a consciência nos puxa as rédeas
e nos impede a mudar de direção pelo sentimento da inocência. Ela nos solta as rédeas, é o vento fresco, infla as velas do nosso barco. Isso se assemelha ao que sucede com o equilíbrio físico, assim como um sentido interno, por meio de sensações de conforto e de desconforto. Constantemente nos impulsiona a dirigir, nos impulsiona e dirige para nos mantermos em equilíbrio. Um outro sentido interno, por meio de sensações diferentes de conforto e desconforto, nos impulsiona e dirige constantemente para mantermos nossos relacionamentos importantes. O sucesso dos relacionamentos depende de condições que, no essencial, nos são pré-estabelecidas, como acontece com o equilíbrio físico, com relação às orientações básicas. Em cima e embaixo, na frente e atrás, à direita e à esquerda. De fato, caso desejemos, podemos cair para a frente ou para trás, para a direita ou à esquerda. Entretanto, um reflexo inato força a compensação antes que haja um acidente e nos equilibramos a tempo. Da mesma forma, um sentido superior ao nosso arbítrio vela sobre nossos relacionamentos e atua como um reflexo de correção e compensação, quando nos desviamos das condições de sucesso de nossos relacionamentos e colocamos em risco nossa integração ao grupo. A semelhança do sentido interno de equilíbrio corporal, o sentido interno dos relacionamentos percebe cada indivíduo juntamente com seu entorno. Reconhece o espaço livre e os limites e dirige o indivíduo para o meio de diferentes sensações de desprazer e de prazer. Esse desprazer é sentido como culpa, esse prazer como inocência. Culpa e inocência servem, portanto, um à outra, a um Senhor. Ele atrela a um carro guias numa direção e elas puxam o carro como uma parelha presa a uma corda. Alternando seus impulsos, fazem progredir o relacionamento e mantêm na trilha. Às vezes, tentamos tornar as rédeas nas mãos, mas o cocheiro não as solta das suas. Nesse carro, só viajamos como prisioneiros e convidados. E o nome do cocheiro é consciência. Os pressupostos. Entre as condições que nos são pré-estabelecidas para os relacionamentos humanos, incluem-se o vínculo, a compensação, a ordem. Satisfazemos a essas três condições sob a pressão do instinto, da necessidade e do reflexo, da mesma forma como satisfazemos as condições de nosso equilíbrio físico, mesmo contra nosso desejo ou vontade. Essas condições são por nós sentidas como básicas, porque as sentimos simultaneamente como necessidades básicas. O vínculo, a compensação e a ordem se condicionam e completam mutuamente. E a sua atuação conjunta, nós a sentimos como a consciência. Por conseguinte, sentimos a consciência como instinto, necessidade e reflexo, e como basicamente idêntica às necessidades de vínculo, compensação e ordem. As diferenças.
Embora essas três necessidades de vínculo, compensação e ordem atuem sempre em conjunto, cada uma delas tenta impor seus objetivos através de um peculiar sentimento de culpa e inocência. Por conseguinte, sentimos a culpa e a inocência de maneiras diversas, de acordo com o fim e a necessidade a que servem. Quando estão a serviço do vínculo, experimentamos a culpa como exclusão e distância, e a inocência como proteção e proximidade. Quando estão a serviço da compensação, vivemos a culpa como obrigação e a inocência como liberdade ou reivindicação. Quando estão a serviço da ordem, vivemos a culpa como transgressão e medo de punição, e a inocência como retidão e lealdade. A consciência serve a cada um desses fins, mesmo quando se opõem entre si. Essas contradições nos fins, nós também as sentimos como contradições na consciência, pois muitas vezes ela exige a serviço da compensação, o que nos proíbe a serviço do vínculo e nos permite a serviço da ordem, o que nos interdiz enquanto serve ao vínculo. Por exemplo, quando retribuímos na mesma medida a afronta que alguém nos fez, satisfazemos a necessidade de compensação e nos sentimos justos. Com isso, entretanto, o vínculo geralmente cessa. Para satisfazer tanto a compensação quanto ao vínculo, precisamos fazer ao outro um mal um pouco menor do que ele nos fez. Então, talvez a compensação sofra, mas o vínculo e o amor ganham. Inversamente, quando retribuímos um bem recebido de alguém na mesma medida, obtemos uma compensação, mas dificilmente nasce um vínculo. Para que a compensação também gere um vínculo, precisamos fazer ao outro um bem um pouco maior do que ele nos fez. E ele, por sua vez, ao compensar, precisará fazer-nos um bem um pouco maior do que terá recebido de nós. Então, o intercâmbio do dar e do receber leva à compensação e também a uma troca dourada ao vínculo e ao amor. Experimentamos contradições semelhantes entre a necessidade de vínculo e a necessidade de ordem. Quando uma criança faz algo errado e sua mãe a manda brincar sozinha no quarto por 1 hora, e realmente a deixa lá todo esse tempo, ela satisfaz a ordem. Mas a criança fica zangada com ela, com razão, porque a mãe, por causa da ordem, foi contra o amor. Se, ao contrário, depois de algum tempo ela dispensa a criança do resto da pena, vai contra a ordem, mas reforça o vínculo e o amor entre ela e a criança. Concluindo, seja como for que sigamos nossa consciência, ela simultaneamente nos condena e absolve. Os diversos relacionamentos. Da mesma forma como nossas necessidades, nossos relacionamentos também são diversos e seus interesses se contradizem. O que serve a um relacionamento pode prejudicar outro. E aquilo que num relacionamento nos é acreditado como inocência, em outro nos precipita no sentimento de culpa. Assim, talvez, por um único ato, respondemos a muitos juízes
e um deles nos condena, enquanto o outro nos absolve. A ordem. Experimentamos a consciência, às vezes, como se ela fosse um indivíduo único. Entretanto, na maioria dos casos, ela mais se assemelha a um grupo onde diversos representantes perseguem diferentes objetivos, com a ajuda de diferentes sentimentos de inocência e culpa, e procuram se impor de diferentes maneiras. Nisso, eles se apoiam ou se questionam mutuamente, pelo bem do todo, não obstante, mesmo quando se contrapõem, servem a uma ordem superior. A semelhança de um general que em diversas frentes, com diferentes tropas, em terrenos diversos, com diferentes meios e táticas, busca diferentes êxitos. Essa ordem faz com que, pelo bem de um todo maior, em cada frente só se obtenha êxitos parciais. Por essa razão, só se consegue a inocência em parte. A aparência. Assim, na maioria das vezes, culpa e inocência comparecem juntos. Quem procura, agarra a inocência, toca também na culpa. E quem é inquilino da culpa, encontra a inocência como sublocatária. A culpa e a inocência também trocam de trajes com muita frequência, de modo que a culpa vem vestida de inocência e vice-versa. Então, as aparências enganam e só os efeitos mostram o que era real. Vou comentar-lhes uma pequena história a respeito. Os jogadores. Eles se apresentam como adversários. Então se sentam frente a frente e jogam no mesmo tabuleiro com diferentes figuras e complicadas regras, lance por lance, o mesmo jogo real. Ambos sacrificam o seu jogo, diversas figuras, e, tensos, se mantêm em xeque até que cessa o movimento. Quando não há mais saída, a partida termina. Então, trocam de lado, de cor e recomeçam o mesmo jogo. Apenas uma outra partida. Mas quem joga há muito tempo, muitas vezes ganha, e muitas vezes perde. Torna-se, em ambos os lados, um mestre. O encantamento. Não, ok, vamos até aqui, porque já temos muita coisa. Bom, então, nós conversamos, né, desde o início desse livro, Bert Hellinger foi nos mostrando como foram as sequências dos seus descobrimentos, ele foi observando a culpa e a inocência nos relacionamentos humanos. A primeira conferência desse livro é uma conferência que fala da culpa e inocência, e agora ele aprofunda esse tema, falando sobre os limites da consciência. Eu acho que vocês deveriam marcar as duas primeiras histórias, ou, mais bem, a explicação que inicia esse capítulo e a resposta, né? Conhecemos a consciência como um cavalo conhece um cavaleiro. Eu acho que essa imagem é uma explicação muito interessante para uma pessoa que não entende o pensamento de Bert Hellinger, para que ela possa compreender do que se trata, né? Esse sentimento de culpa, de inocência, de peso, de leveza, né? E a resposta, ela fala sobre o que está implícito, ou o que decorre, né, também dessas compreensões que ele nos traz, né? Então, que a nossa liberdade é limitada. Então, ele fala, a primeira liberdade é a estupidez, e a estupidez é o quê? Eu não estou satisfeita com o peso do cavaleiro, eu não estou satisfeita
seja com a culpa ou a inocência, e eu acho que eu posso fazer do meu jeito. Então, eu derrubo o cavaleiro. A segunda liberdade é aquela que não é experimentada. Por que a primeira é a estupidez? Porque tem coisas que são maiores do que nós e que não tem como voltar. Vamos falar aí, por exemplo, sobre o caso de uma gravidez. Então, eu posso querer abortar, beleza, eu não tenho filho, mas aquela situação não tem como ser revertida, né? Então, aquele fato aconteceu, ele vai ser vivido de uma maneira ou de outra, ou como vida ou como morte, digamos assim. A segunda, que é o remorso, imagina, você está lá fazendo a sua vida de uma determinada maneira, vem a pandemia, acaba tudo, seu negócio está ali, você insiste em manter o seu negócio mesmo ele falido. Então, essa é o remorso. Puxa, mas eu poderia ter feito diferente, eu era o dono desse navio, eu era o dono desse negócio, mas ao invés de você seguir para frente, né, seguindo o fluxo da correnteza do rio, você fica lá com remorso. Então, você acaba o casamento e, não, eu não devia ter feito assim, eu devia ter feito assado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a pessoa fica apegada e não consegue seguir para frente. E a terceira liberdade é a compreensão. E vocês podem observar que a compreensão é uma compreensão humilde. Ela é a verdadeira liberdade, por assim dizer, dentro daquilo que nos coloca Bert Hellinger, que não é uma liberdade total, mas é aquela que advém da nossa concordância a essa correnteza do rio da vida. Por isso, é uma liberdade humilde. E depois ele fala o seguinte, né, que nós temos a ideia do livre-arbítrio. Essa é uma ideia comumente ou espalhada, digamos assim, pelo mundo, né? Todo mundo tem um livre-arbítrio, então aí isso leva, por exemplo, que a gente tem um determinado tipo de julgamento em relação às pessoas, por que você fez assim, ou você poderia ter feito de outra maneira. E aí Bert Hellinger fala, olha, algumas pessoas acham que são elas, né, que buscam a verdade das suas almas, elas que estão fazendo algo. Mas ele fala, não, é de fato a grande alma que pensa e que procura através de nós. Então, esse é o lugar de onde Bert Hellinger retirou toda a força e toda a compreensão. É esse lugar de humildade, é o lugar de deixar-se pensar. Deixar-se pensar, deixar-se conduzir. Então, essas duas primeiras partes, eu acho que elas são assim fundamentais e eu sugiro que vocês marquem e utilizem como maneira de explicar a constelação e também, especialmente, o tema da consciência. Depois ele segue com o tema da culpa e da inocência, né, explicando e aprofundando melhor, e ele mostra que todas as nossas ações produzem efeitos nas outras pessoas. E essas ações que produzem efeitos nas outras pessoas são acompanhadas desses sentimentos de culpa, inocência, de peso e leveza, de conforto e desconforto. Aquilo que favorece os relacionamentos vai ser sentido como inocência, como prazer, como conforto. Aquilo que causa dano é sentido como culpa, como desconforto, como peso. E, mais uma vez, uma ótima metáfora para poder ajudar a gente a explicar a consciência, como um sentido físico. E por mais que a gente fale, né, sentido físico, aqui ele é muito preciso. Observem, ele fala altura, profundidade, né? Não marquei aqui todos, mas ele mostra que, da mesma maneira que nós temos a orientação interna e instintiva através dessas coordenadas, dessas dimensões, isso também acontece dentro da nossa consciência a partir desses 3 pressupostos que ele aqui descreve, que vocês já podem perceber que, a partir desses pressupostos, ele descreveu as ordens do amor ou os princípios básicos da vida. Então, esse instinto da consciência, ele vela sobre os nossos relacionamentos, como esse reflexo de correção, de compensação, quando a gente se desvia de alguma das necessidades básicas que nós temos. Mas o que eu acho muito interessante aqui nesse texto também é que não só isso, mas é como se a gente tivesse também um radarzinho, né? A gente tem uma noção instintiva dos limites do espaço de cada um, de qual é o meu espaço,
Então, a gente tem como também um GPS interno através da consciência, né? Então, a nossa consciência atua como um cocheiro, e aí eu sempre me lembro da imagem da carta do tarô, do carro, onde você tem um cocheiro com 2 carros, que seriam assim a boa e a má consciência, a culpa e a inocência. Essa imagem de um cocheiro, de algo que quando a gente está nos desviando, puxa essa cordinha aqui e a gente vai sentir mais culpa, né? Ou mais inocência. E depois vamos falar especificamente desse sucesso nos relacionamentos, pois ele depende desses 3 pressupostos, né, que são o vínculo, a compensação e a ordem. E aí eu chamo a atenção de vocês de uma coisa, porque atualmente, como é que nós descrevemos os 3 princípios? A gente descreve na seguinte ordem. A gente descreve pertencimento, precedência ou hierarquia, que é a ordem, e depois a gente descreve equilíbrio. Mas observem que aqui, nesse livro, que é um dos primeiros livros que ele escreveu, ele coloca em ordem inversa. Com relação a por que nos descrevemos assim nos dias de hoje, não me pergunta, eu não saberia dizer. Então, essas 3 necessidades, elas se condicionam umas às outras, elas sempre atuam em conjunto, e isso que é o resultado que nós sentimos como consciência. Então, elas se condicionam, elas se complementam, e a maneira como elas se condicionam e se complementam, o resultado disso é o que nós sentimos como consciência. Então, a nossa consciência ela é sentida como um instinto, uma necessidade e um reflexo a essas 3 necessidades básicas que nós temos em todos os relacionamentos. E, então, mesmo contra o nosso desejo, contra a nossa vontade, contra o nosso chamado livre-arbítrio, nós respondemos a essas 3 necessidades básicas de forma instintiva, como um reflexo, como uma necessidade. Bom, as diferenças acontecem porque são sentimentos diferentes de culpa e inocência. Isso também eu acho que vocês devem marcar. Que eu me lembre, ele não fala sobre isso em outros livros. Se alguém encontrar depois, vocês passem para mim, que com muito gosto eu vou gostar de saber. Muito gosto, eu vou gostar de saber, engraçado. Enfim, quando uma pessoa, quando a consciência está a serviço do vínculo, nós experimentamos culpa como exclusão, ou com vontade de distância, né? Também uma outra maneira disso aparecer. E a inocência com vontade de proximidade, com um sentimento de proteção, com esse sentimento de pertencimento. Isso é o que nós experimentamos quando a consciência está a serviço do vínculo. Na compensação, nós vamos viver a culpa, né, que tem a ver com o equilíbrio nas trocas, como obrigação. Eu tenho que te devolver algo, seja bom ou seja ruim. E a inocência quando eu tenho liberdade, ou então quando eu estou com crédito e eu posso reivindicar. A serviço da ordem, nós vamos sentir a culpa quando transgredimos, né? Quando transgredimos a ordem, e aí vem o medo da punição. E essa ordem não necessariamente é uma ordem externa, porque tem muita gente que transgride uma ordem externa, por exemplo, a lei, mas não se sente culpado. Então, para vocês terem uma ideia, é muito mais importante essa ordem que é vivida dentro do grupo, dentro da família. E no caso da ordem, nós vamos sentir a inocência como retidão, como lealdade. E imaginem vocês, às vezes, vivenciamos essa inocência e damos tanto valor à retidão e à lealdade que fazemos algumas coisas que não são boas para nós, mas simplesmente para podermos experimentar esse sentimento de prazer, de conforto que a inocência nos traz. Então, a inocência serve a cada uma dessas necessidades, mas são vividas como contradição. E aí eu também acho que vocês precisam marcar os exemplos, né? Porque eles são muito importantes. Então, o que acontece quando a gente retribui na mesma medida? Nós vamos satisfazer a necessidade de compensação. Quando eu retribuo na mesma medida, nós vamos sentir, olha, olho por olho, dente por dente. Eu te dei exatamente aquilo que era para dar. Agora,
geralmente, nesse caso, o vínculo se perde, porque está o justo. Então, foi satisfeita a necessidade de compensação, mas a necessidade de vínculo não foi atendida, porque como é que a necessidade de vínculo seria atendida? Então, quando eu dou um pouco mais. Quando eu dou um pouco mais, aí a outra pessoa vai sentir na obrigação de devolver e a gente vai crescer esse relacionamento. Da mesma maneira, quando a gente tem uma retribuição, na mesma medida, naquilo que não é ruim, há muitas vezes uma compensação, mas provavelmente isso também não vai gerar a continuidade do vínculo. Então, o dar e o receber, ele vai nos levando a experimentar uma contradição dentro da consciência. Isso é muito importante, por exemplo, se você tem um casal, e um casal só retribui no olho por olho, o que vai acontecer? No mal, nunca vai acontecer uma diminuição. E no bem, esse amor também não vai crescer. E aí, uma dica prática com relação à educação das crianças. Então, eu dou a punição, mas eu dou um pouco menos, eu ponho a criança de castigo, eu tiro a criança um pouco antes do castigo, para que seja satisfeita a necessidade do vínculo. Então, se a gente for observar com atenção cada uma das nossas ações, nós vamos ganhar uma grande sabedoria. Daria para a gente poder fazer uma aula inteira só com exemplos da vida cotidiana de cada um e analisando como podemos satisfazer, se não todos, pelo menos algumas ou duas das necessidades. Então, o que acontece? Não adianta a gente querer se apegar ao sentimento de inocência ou ao sentimento de culpa, porque, de qualquer maneira, uma parte vai nos absolver, ou seja, com uma parte daquilo que a gente fizer, nós vamos sentir inocência, com a outra parte, muito provavelmente, nós vamos sentir culpa. E aí, nós poderíamos, como eu falei, passar uma aula inteira só analisando os exemplos práticos sobre isso, até para poder ver se há realmente essa possibilidade. E me chama a atenção de que são 3 necessidades, não são 4. Então, sempre tem um número ímpar. Será que isso também mostra que nunca a gente vai poder ter uma inocência total ou uma culpa total? É algo que a gente poderia analisar, né? Que mais? Então, a gente experimenta a consciência como se ela fosse única, mas, na verdade, ela se assemelha, como o Bert Hellinger trouxe a imagem de um prédio, a um prédio de apartamentos com vários indivíduos, um grupo onde cada hora um é síndico, por assim dizer, né? E, na maioria das vezes, a culpa e a inocência comparecem juntos, esse é o resultado que a gente tem. E uma coisa muito, 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 muito importante, que aqui está a chave de como a gente superar a consciência. As aparências enganos, só os efeitos mostram o que era real. Então, esse dilema, essas contradições da consciência só se resolvem não quando a gente olha para o que é certo ou o que é para errado, para aquilo que me deixa bem ou que me deixa mal, que me deixa confortável ou desconfortável, mas quando eu olho para o resultado da ação. Então, eu deixo meu filho, eu sou perfeitamente correta, deixo meu filho 3 horas de castigo, né? Então, assim, pronto, eu fiz aquilo que é justo, olho por olho, dente por dente, as regras estavam feitas. Mas o que eu faço? Ou com meus alunos, quem é professor como eu, quando você diminui um pouquinho, você, então, está vendo qual vai ser o efeito? A criança vai poder manter o vínculo, vai falar, nossa, que boazinha minha mãe. Eu realmente não fiz certo, mas ela foi boazinha comigo e manteve a relação e o vínculo. E essa história, os jogadores, também é uma história clássica, né? Então, os jogadores, na verdade, é um jogador de xadrez. Então, se eu vir um tabuleiro de xadrez, uma hora eu estou com as peças brancas, outra hora eu estou com as peças escuras, sempre eu estou jogando também no branco e nas casinhas brancas e nas casinhas pretas, que é também uma das metáforas que Bert Hellinger usa sobre a consciência, né, o claro e o escuro, e que, na verdade, é de onde vem, no nível da nossa percepção, essa compreensão da dualidade. Então, a dualidade que nós percebemos e que buscamos e que vivemos através dela, vem desse básico, luz
e escuridão do nosso sistema perceptivo. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? Não? Então, alguma dúvida com relação à história? Ficou claro o que é que significa mudar de lado e depois, digamos assim, estamos tão acostumados que tanto faz. Eu já não presto mais atenção se eu tenho um sentimento de culpa ou um sentimento de inocência. Eu olho para a ação. Eu já sei que daqui a pouco eu vou sentir culpa e depois eu vou sentir inocência. Professora, é o jogo... É o jogo dos opostos, né? Cada hora está de um lado e perceber o outro lado, porque isso também faz o crescimento, né? Isso, mas o crescimento vem como no Tao, né? Do Yin e Yang, que também é branco e preto, né? Vem dessa compreensão de que dentro do Yin, que é o preto, nasce o branco, que é o Yang, dentro do branco nasce o preto, que é o Yin, né? Quando eu chego no máximo de um, aparece o outro, mas aí não tá toda a história. O que realmente traz a transformação, esse movimento ele acontece a transformação, mas tem algo maior que é o Tao, que é o círculo, que é o que envolve as duas coisas. Então, na verdade, o branco vira preto, preto vira branco, branco vira preto, preto vira branco, os jogadores mudam de lado, hoje eu sou preto, hoje eu estou experimentando culpa, hoje eu estou jogando assim, depois eu jogo de outra maneira. E o que é que nos tira desta dualidade? É o Tao. O que é que nos tira dessa dualidade? É prestar atenção ao resultado da ação. Aquilo que beneficia os dois lados, o todo. Isso, seria a compreensão do todo, né? Isso. Então, por exemplo, eu estava, inclusive, nesse final de semana no curso vivencial, eu falei assim, o que Bert Hellinger quer dizer numa discussão? Quem ganha, perde. Quem ganha, perde. Porque eu ganho a discussão, eu tenho razão, eu estou certo, mas se perde a relação. Entende? Porque um ganhou, subjugou o outro. Então, o que seria eu deixar de ganhar um pouquinho? Ou deixar de ganhar e manter a relação? Entende? Então, é isso que nós, enquanto consteladores, precisamos observar. Não está certo ou está errado, mas o que é que ajuda que o todo possa evoluir? Né? Então, agora, assim, não, estamos aí nessa discussão terrível em relação à constelação, como isso e aquilo, né? As audiências públicas e tudo isso. Então, assim, como é que nós podemos observar o outro lado e o outro lado observar nós? Que tipo de ação que vai conduzir a uma melhoria para todos, né? Para quem trabalha, para quem recebe, para quem se incomoda, entende? Sim. Edelvais. Boa noite, professora. Eu pensei num exemplo bem raso. Hoje, eu sou filho. Amanhã, eu vou ser pai. Isso. O jogo virou. Aí eu vou começar a entender. Mas aquilo tinha razão, aquilo outro. Hoje, eu sou aluno. Amanhã, eu vou ser o professor. Tomara, espere. Estou trabalhando para isso. O professor quer que os outros sejam professores, porque afinal de contas vai ser o quê? Né? Era só isso, obrigada. E aí eu gostaria também, além da Edelvais, se alguém tiver mais algum exemplo, como eu falei, a gente poderia passar toda uma aula, mas se alguém tiver alguma situação do dia a dia, né? Que queira trazer de exemplo para a gente poder analisar como essas três necessidades estão sendo ou não atendidas, é bem-vindo. Mônica. Oi, Isabela, tudo bom? Boa noite. É um comentário. Então, será que isso embasa? Por que o Bert nunca se justificava, nunca se explicava quando ele era criticado nas constelações para não entrar numa discussão, para não ter eu ganhei, ou fosse totalmente?
Não, eu acho que ele era muito mais esperto. Ele já sabia. Ele não tinha uma graduação. Ele tinha uma em filosofia, uma em teologia, uma em pedagogia. Ele tinha pelo menos 3. E todos nós fomos formados dentro do conhecimento científico. Aqui nós estamos falando sobre algo que é a consciência, mas o que é a consciência? Vai lá na ciência, coloca no Google o que é a consciência, é uma das disciplinas onde uma das perguntas abertas da ciência. Ninguém sabe o que é a consciência. Depois, no final dos anos, do século XX, né, no final dos anos 90 e por ali, quando houve o ressurgimento da neurociência, então começaram a voltar a querer estudar a consciência. Poxa, então surgiu o eletroencefalograma, a tomografia. Então acende essa luzinha aqui nesse lugar do cérebro, aqui estão as memórias do trauma, ali está isso, ali está aquilo outro. Mas é como um outro pesquisador falou, Stanislav Grof, isso é o aparelho televisor. Então, você sabe que quando está passando um determinado programa, estão acendendo determinados circuitos. Mas quem fez o programa, de onde vem o programa, quem é a Globo, ninguém sabe. Está entendendo? Então, por isso, o que é a mente, os circuitos do cérebro não explicam a mente, porque para algumas pessoas aqueles circuitos significam uma coisa, para outras pessoas significam outras coisas. Então, nós não sabemos, até hoje, o que é a mente, não sabemos o que é a consciência. Aí se coloca um problema crucial para qualquer ciência baseada em evidências. E por isso que Bert Hellinger só pôde descobrir o que ele descobriu porque ele empreendeu um caminho fenomenológico. Então, ele buscou o quê? Ele buscou um caminho filosófico para compreender como os fenômenos se revelam à nossa consciência. Mas não tem como. Eu posso até fazer, como é que se diz? Investigações qualitativas, quantitativas, com certeza, sobre o bem-estar que a constelação gera para as pessoas. Isso não é difícil. Isso aí qualquer pesquisador de áreas de ciências sociais ou de ciências humanas e até mesmo no campo das ciências médicas, podemos fazer isso. Agora, temos limitações, né, como é que se diz? De origem, agora me fugiu a palavra, né, de pressupostos para realmente entender o que acontece dentro da consciência, dentro da constelação familiar, porque nós não sabemos ainda o que é a consciência. Então, Bert Hellinger, como era muito esperto, e ele já tinha feito várias graduações, e ele já sabia, né, de todas essas limitações, e ele queria ter a liberdade, né? Ele queria ter a liberdade de poder ir além de qualquer limite, não de pensar, mas de ser pensado, como ele coloca aqui nesse texto. Então, ele nunca quis uma escola, ele nunca quis que isso fosse validado cientificamente, ele sempre nos traz palavras que falem, olha, mesmo que eu fale nas ordens desta maneira, vocês, por favor, aprendam para desaprender. Tenham sempre essa mente aberta para aquilo que vai aparecer naquele momento. Então, assim, aí quem pega uma constelação, um pedaço aqui, outro ali, uma citação 100 páginas, 100 livro dentro da internet, vai pegar até eu me lembro da Sophie falando, assim, você sabe qual é a diferença? Porque ela gosta muito de moda e tal, ela chegando assim, você sabe a diferença entre uma bolsa original e uma bolsa falsificada? As duas estão lá igualzinhas. Ou você sabe, fizeram uma experiência em Harvard, pegaram um poema, mudaram uma vírgula, mudaram uma palavra, ele já não tem o mesmo efeito que tem aquele poema original. Isso foi feito uma pesquisa. Eu não sei dizer exatamente, quem sabe é a professora Angélica Oliveira, ela que trouxe essa fonte. Então, por mais que às vezes a gente fale, mas é essa a ideia do que ele está querendo falar, mas isso é muito diferente daquilo que ele disse. E Bert Hellinger era muito rigoroso em relação ao uso das palavras. Então, a gente também precisa ser cuidadoso se a gente quer ser responsável com esse trabalho, com a disseminação daquilo que ele fala. Que quantidade de texto, como eu sou uma pessoa que estou aqui lendo não sei quantos livros, estudando
todos os dias, desde que eu comecei a estudar constelação familiar em 2006, as pessoas me mandam: professora, a senhora já ouviu essa frase assim de Bert Helling? Eu digo: eu não ouvi, não. E desse jeito que a pessoa está colocando aí, que essa frase está colocando aí, não tem nada a ver com o que ele fala. Um tal de texto aí sobre a vida. A vida faz não sei o quê, eu não sei como é vocês aí que sabem esse texto aí, porque não tem absolutamente nada a ver com a ideia do Bert Hellinger. Isso já foi, inclusive, comprovado por vários consteladores que já conversamos sobre esse assunto, a professora Til Bosman lá na Argentina, tal, que não é de Bert Hellinger, e segue todo mundo reproduzindo, porque aquilo faz sentido para a pessoa, para a sua maneira de ver, mas aquela não é a maneira de ver de Bert Hellinger. Então, por favor, querem disseminar esse conhecimento, primeiro, igual fake news que nós estamos aí nesse ano de eleição, verifiquem a fonte. Então, se tem ali, se você não tem a página, você não reposte. Não reposte se não tiver a página, tá? Porque isso aí é fundamental, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Mais perguntas? Mais comentários? Ana. Na verdade, é mais assim uma observação, né? Desses livros todos que a gente vem lendo e tudo, é uma sensação que eu tenho. Quanto mais a gente tenta aprisionar um conceito tão grande como consciência ou como liberdade, mais isso escapa das mãos. Acho que o máximo que a gente consegue é sentir algum nível de uma dessas consciências e ter o sentimento de liberdade, do que é liberdade, mas o conceito mesmo, aprisionar isso, fechar isso no conceito. As coisas que eu estou acompanhando e conseguindo ler, a sensação que eu tenho é que quanto mais a gente tenta aprisionar, mais escapa. Mais longe vai ficando. Assim, de tão Muito grande bem. que é. Eu não consigo. Você perguntar o que é consciência, eu não sei explicar o que é consciência. Mas vai ter que explicar um sei de pouquinho, alguns ninguém sabe efeitos que ela exatamente. provoca Mas a em mim, consciência em algum nos nível. relacionamentos, você vai ter que explicar, tenta aí agora. Quem é meu aluno do curso teórico online vai ter que chegar lá na parte avançada, vai ter que fazer live e explicar direitinho. Vai ter que explicar o que é a consciência. Vai ter que explicar, não o que é a consciência, mas o que é a consciência dentro dos relacionamentos. Dentro dos relacionamentos. Porque o que é a consciência nós não vamos conseguir explicar, ninguém conseguiu até agora. Então, isso, vamos dizer o seguinte, você pode... Antigamente, quando um cientista começava a falar sobre... Lá também, quem quiser a aula lá no como é que se diz? Lá do Instituto tem a aula do constelação, consciência, epigenética, tem todas essas como é que se diz? Essas novas visões da ciência sobre isso. Mas como que você vai explicar a consciência nos relacionamentos? Ele passou esse texto aqui inteirinho fazendo isso. Ana, você é a primeira. Não foi nesse sentido que eu estava falando, não, professora. Eu estava falando de consciência desse conceito duro, né? Do que é consciência. Eu não consegui me explicar direito. Sim, mas você pode explicar o que é a consciência nos relacionamentos? Calma aí, vamos organizar esse raciocínio. Estou me sentindo fazendo uma prova. Não, vamos lá. Consciência nos relacionamentos. Tem a ver com a culpa e a inocência? Eu acho que tem a ver. Interno de equilíbrio, semelhante ao sentido interno de equilíbrio, que responde, o equilíbrio responde à altura, à dimensão, à profundidade, e a consciência responde a quais necessidades básicas? Professora, desculpa, eu estou tentando lhe ouvir, mas aqui está bem difícil para mim, mas eu quero lhe ouvir. Eu não escutei a sua última frase. Então, vamos lá, vou ajudar vocês, hein? Eu quero vocês aqui tudo animadinho, sabendo explicar direitinho.
Sim, sim, A sim. consciência, eu posso explicar a consciência nos relacionamentos como o Bert Hellinger nos explicou aqui, como um sentido interno semelhante ao equilíbrio. Certo. O equilíbrio responde às dimensões físicas e à força da gravidade, não tem essa, né? E a consciência responde a quê? Há 3 necessidades. Quais são? A necessidade do vínculo. O vínculo, da ordem e da... Peraí, vínculo, ordem e eu estou esquecendo alguém. A compensação. Desculpa. Equilíbrio. A compensação, o A equilíbrio. compensação. Isso, Sim. vejam bem, as 3 necessidades deram origem às 3 ordens. É isso que vocês têm que entender. Ele não pegou as ordens do nada. Ele não foi lá, ele percebeu que existiam 3 necessidades e quais são as respostas que atendem essas 3 necessidades. O que diz o vínculo? Aí é que ele chegou na compreensão filosófica. Todos têm o mesmo direito de pertencer. A ordem, qual é a ordem básica? A ordem básica é a ordem do tempo. Então, vem a precedência. Qual é a necessidade de compensação? Aí ele refletiu aqui com a gente. Se você dá igualzinho, vai ficar olho por olho. Se você der um pouquinho mais, vai aumentar. Ele foi refletindo e observando na própria consciência e na consciência dos outros. Então, Ana, você tem razão. Você tem razão quando você fala assim, olha, nós não temos como determinar o que é a consciência, mas nós podemos explicar um pouco, que foi o que o Bert Hellinger fez, como a consciência atua nos relacionamentos. Entendi. Entendeu? Isso é que é muito importante. E aí, por isso, a gente também se coloca pequeno. A gente não está aqui explicando o que é a consciência. O que a gente pode fazer? Fazer o que Bert Hellinger fez. Dar-se conta da consciência. Mas para eu poder me dar conta da consciência, por isso é necessária a postura fenomenológica. Porque se eu me dou conta da consciência, mas mantendo com os meus preconceitos, eu tenho medo daquilo que eu vou fazer, ou seja, eu já coloco uma ideia pré-concebida, né? Não, digamos assim, estuprador fez algo errado. Ele até essas coisas absurdas ou muito difíceis, ele se libertou. Ele procurou olhar com isenção. Ou seja, a nossa postura fenomenológica é essa postura de humildade, centramento e esvaziamento, que a gente alcança através de 5 condições, que são sem intenção ou expectativa, sem julgamento ou conhecimento, sem medo, sem lástima e com um amor igual por tudo e por todos. É como se primeiro a gente tem que voltar para esse zero, essa humildade, esse centramento e esse esvaziamento que essas 5 condições nos trazem, que aí a gente pode nos dar conta da consciência e, quem sabe, alcançar alguma compreensão. Ana, você ficou com alguma dúvida? Não, eu peço desculpa por causa do barulho mesmo que está aqui. Não sei se afetou vocês, mas por isso que eu estou fechando o microfone. Mas eu consegui ouvir tudo. Fiquei com dúvida aí, não. Entendi. E alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de fazer um comentário. Aham. Quando você falou sobre o original e o falso, né, eu me lembrei do sagrado, que quando a gente está diante de algo original e sagrado, ninguém tem dúvida. Você sabe que é. Isso é interessante, né? Então, vou falar, 80% das mensagens que me mandam verificar a originalidade, eu falo, você tem dúvida? Não é. Porque Rudolfo Otto, que escreve sobre o sagrado, sobre o luminoso, eu estudei um pouquinho isso no mestrado. Então, quando é o sagrado, Jung também fala sobre isso.
ele constela. Então, quando é a alma que está falando, ela constela. E Isso. ela não tem dúvida, né? Uhum. Quando é a mente, a elucubração, aí fica perdido. Muito obrigada. Você nos trouxe um ponto muito importante, que é o seguinte, porque você pode falar, puxa, mas isso é a opinião do Bert Hellinger. Isso. Aí o que ele fala? Olha, quando eu vejo uma coisa dentro da constelação, todos que estão ali veem. E mais do que isso, Elaine, você trouxe algo muito importante, todos sentem. Isso. Sentem, e eu posso dizer para vocês, quando acontece uma constelação, seja com a configuração, seja numa conversa que você está tendo, num diálogo, acontece aquele silêncio. Toim. Aí você parece que pode cortar o ar com faca. E às vezes dá, inclusive, se vocês já perceberam, que dá uma alteração na consciência. Você não tomou vinho, você não usou nenhuma outra substância, de repente sua consciência fica assim. Alguém aqui, como eu, já fez uma constelação de ficar tremendo? A primeira constelação que eu fiz, eu fiquei tremendo uma semana. Foram 3 vezes que isso aconteceu na minha vida. A primeira foi a pior. Quem aqui fez uma constelação, como o professor Décio uma vez contou, que vomitou a noite inteira? Nunca ninguém viu uma pessoa vomitar numa constelação? Pois comigo já aconteceu. Eu já vi, já estive presente, Isabela. A pessoa saiu da constelação e foi para o banheiro vomitar, e ficou lá um tempo e depois voltou, e aí a constelação continuou depois. Pois a minha não deu tempo para a pessoa ir. Comigo já aconteceu várias vezes, inclusive comigo também. Tremor, vômito, uma dor de cabeça que era insuportável, uma sensação de ter consumido muito álcool, né, e sentir o cheiro também do álcool, já de sentir flores de formas diferentes, tanto flores de forma agradável, como flores como se eu estivesse em um velório, né, aromas diferentes, assim. Já olfato, paladar, sensação física. Ouvir vozes, você Ouvir pode vozes, ouvir uma palavra, nome de pessoas, sentir nome da mal-estar no pessoa. corpo, ver Isso. como a Sophie Hellinger vê as pessoas. Então, assim, e nós podemos explicar isso? Não, nós percebemos. Agora, eu mesmo, quando eu passei uma semana assim, tremendo, eu falei, não, agora eu estou ferrada. Eu inventei esse negócio, agora eu estou ferrada. Mas não, porque se você dissesse, não, acontece isso e a pessoa piora e acabou, mas não. O que passou comigo, pelo contrário, depois de uma semana parece que tudo foi encaixando, tudo foi voltando para um prumo, como se tudo tivesse... Aí eu falei, nossa, como uma sessão de 2 horas pode fazer um efeito que anos de psicoterapia não me levaram? Ou outras possibilidades que eu havia buscado antes? Então, isso também é importante. Então, eu posso sentir cheiro disso ou cheiro daquilo, mas não acontece nada. Ou então eu cheiro disso, mas acontece uma piora do meu quadro. Mas não. De um modo geral, o que a gente observa, eu nunca vi uma pessoa piorando tendo feito uma constelação. Se alguém aqui tem algum relato, por favor, coloque, porque isso eu absolutamente nunca vi. Na minha experiência, nunca passei por isso, e nem tampouco ouvi de pessoas que eu conhecesse. Já ouvi até falando, não, porque os consultórios dos psiquiatras estão cheios de gente que aparece lá. Eu nunca vi. Agora, já vi muitas vezes a pessoa falar, não deu nada, não. Ou às vezes aí você pergunta 2 meses depois, a pessoa até conta que aconteceu aquilo, outro, mas ela não conecta o Lé com o Cré. Ela não faz uma conexão que pode ter sido a constelação que gerou isso. Isso já vi muitas vezes. Também já vi acontecer comigo. Faz uma constelação, 1 ano depois cai a ficha. Tanto pode acontecer um efeito avassalador, como também pode acontecer um efeito onde a tomada de consciência acontece um pouco depois. E a outra coisa que é muito importante, não basta constelar, tem que atuar. Ou seja, você tem que fazer algo com aquilo que você percebe. Tem um efeito imediato? Tem um efeito imediato. Mas não basta isso. Se você vai ter essa imagem atuando dentro de você, o que você vai fazer com ela de concreto na sua vida? Aí é que está realmente o seu poder de atuar em sintonia com a correnteza do destino, com esses princípios universais.
Mais alguma pergunta ou comentário? Josiane. Não, não é pergunta nem comentário com relação ao conceito de consciência. Se quiser, eu posso... Eu tenho um artigo que dá uma, como se diz, como um overall do conceito, se quiser, que eu ponho no chat. Quero que coloque no chat e coloque no canal do Telegram. Você está no nosso canal do Telegram? Eu coloco lá então, tá bom. Ela me deu um monte de artigo, mas vai ficar só para as férias, eu não tenho como ver agora. Então, passa o que você puder que pode nos ajudar. Já que ela está fazendo o mestrado dela lá na Inglaterra, ela daqui a pouco vai dar aula para nós. Meu Deus. Eu acho que esse vai ajudar, porque ele explica que a consciência muito está relacionado com o belief, com as crenças, né? E ele dá, assim, um overall do conceito, assim, meio abrangente. Vai ser bom, eu ponho lá no Telegram. E o que eu mais gosto, que depois eu vou dar uma aula, eu já mostrei para vocês. É esse aqui, ó, O Caminho do Psiconauta, do Stanislav Grof, onde ele tem um capítulo onde ele faz uma revisão dos estudos da consciência, que esse aqui vale uma aula inteirinha. Bom, são 8h. Josiane vai colocar o artigo aqui para nós. E, como sempre, existe alguém que tem alguma necessidade pessoal para a gente poder tratar desse assunto ou a gente segue para a leitura? Desculpa, Isabela, como é que eu anexo? Onde que eu posso anexar? Eu só arrasto, eu não sei como é que faz de outro jeito, não, mas acho que tem tá, se é só arrastar, tá. É que eu pensei que tivesse outro jeito de... Não, mas tem um quadradinho parecendo um documento, que eu acho que é aí que você tem que clicar. Acho que foi. Foi. Então, aí, ó. É só arrastar. Uhum. Beleza. Em inglês, para vocês treinarem, colocar no tradutor. O que mais? Quem tem alguma questão pessoal, gostaria de trazer um exemplo, como eu falei para vocês? Não? Tá todo mundo ótimo? Então, vamos em frente. Vamos para nossa leitura. O encantamento. Por conseguinte, quem quer resolver os enigmas da consciência aventura-se num labirinto e precisa de muitos fios orientadores para distinguir. Na confusão dos meandros, os caminhos que levam para fora e os que dão em becos sem saída. Tateando nas trevas, precisa defrontar-se a cada passo, com mitos e histórias que se enlaçam, como trepadeiras em torno da culpa e da inocência, desencaminhando nossa razão e paralisando os passos de quem ousa investigar o que ocultamente acontece. É o que sucede às crianças quando ouvem contar as histórias da cegonha, e pode ter sucedido aos prisioneiros ao lerem no portão do campo do extermínio. O trabalho literal. Porém, às vezes aparece alguém que tem coragem de olhar e quebrar o encantamento, como aquela criança que, no meio da multidão ensandecida, que acalmava o ditador. A ponte diz, alto e bom som, o que todos sabem, mas ninguém ousa admitir ou confessar. Ele está pelado. E há também a história do músico que se posta à beira da estrada por onde iria passar o encantador, de ratos com seu séquito de crianças, contrapondo-lhe outra melodia,
ele consegue fazer com que alguns saiam de sua marcha mecânica. Ok. Vamos ver se a gente entende isso que ele está falando, porque só aqui tem muita coisa. Então, o que ele está falando? Que quem quer resolver os enigmas da consciência vai entrar num labirinto. Essa imagem é uma imagem mitológica, né? O que acontece no labirinto? Não é quem é que vai no labirinto? É Perseu? Quem é que me ajuda aqui? Que vai lá e vai encontrar o Minotauro? Como é essa história? Quando eu estou me aventurando nesse caminho, eu vou encontrar imagens, eu vou encontrar símbolos, né? Que eu não sei do que se tratam. É o que acontece no meu sonho, é o que acontece quando a gente faz um trabalho, igual eu já fiz aqui com vocês, com os olhos fechados, com as imagens interiores. E são como ele está explicando aqui, são mitos, histórias que se entrelaçam como trepadeiras em torno da culpa e da inocência. E por isso, da maneira como eu estou desenvolvendo, porque eu nunca vi ninguém fazendo isso, trabalhando com as imagens interiores, nós podemos ajudar as pessoas a dialogar com esse conteúdo da consciência, mesmo sem saber o que ela significa. Quando a gente faz uma meditação e leva a pessoa para um estado de contato com esse conteúdo, em primeiro lugar, eu sempre começo pelo corpo. Por quê? Porque no corpo não tem uma razão, no corpo tem uma sensação, e existe uma correlação entre corpo, entre emoção, entre sensação, entre ideias, entre memórias, e as memórias são assim, multidimensionais, som, imagem, movimento e tal. Então, o que acontece? Essas imagens, quando surgem, como você pode trabalhar com elas sem saber o que elas significam? Porque eu não sei o que acontece quando eu coloco uma constelação, quando a gente está trabalhando hoje. A gente pode colocar uma pessoa como mãe, essa pessoa depois vira uma outra pessoa. Como que eu lido com isso? Né? Do mesmo modo, com humildade, com centramento, com esvaziamento, mas com esse entendimento de que essas imagens que se revelam de maneiras completamente diversas, elas, na verdade, estão traduzindo as experiências de culpa, de inocência. São imagens que, muitas vezes, quando a gente tem um trauma, elas vão ficar congeladas e a gente pode dialogar com elas. A pessoa não precisa falar nada em voz alta. Ela pode falar tudo apenas no seu pensamento e vai trabalhando com essas imagens interiores. Aí eu quero mostrar aqui para vocês. Olha só. Tateando nas trevas, é exatamente isso que nós fazemos com a constelação. Né? Cada passo nós vamos nos defrontando com um pedaço da história. Né? Agora imaginem vocês como uma pessoa quando enfrenta um processo psicótico, dissociativo, onde a realidade do mundo exterior e a realidade do mundo interior dela ganham quase que uma equivalência. Quantas vezes você fala, não, essa pessoa está louca, mas será que se a gente poderia, a partir desses conteúdos, entender o que está passando dentro desta pessoa e da alma dessa família? Olha as possibilidades de entendimento que nós temos. A possibilidade pura de transformação. E depois ele fala assim, e aí é ele, né? Quando ele está falando das outras coisas, ele fala assim, o que acontece quando as crianças... Não, esse não é ele ainda não. Quando as crianças ouvem a história da cegonha? Bom, está sendo contada uma mentira. O que acontece na alma de uma pessoa quando ela ouve uma mentira? O que acontece? Ela sabe que aquilo não é verdade. Então, ela vai confiar naquela pessoa? Olha, eu não sei se vocês aí, que têm netinhos ou filhinhos, os sobrinhos, vocês já viram quando uma criança descobre que Papai Noel não existe? O tanto que ela se sente traída? Alguém de vocês já passou por isso? É fato. Isso chega a ser um trauma para a criança. Eu já passei isso com alguns sobrinhos e eu posso dizer que é traumático. E depois, né, então, prestem atenção qual é o efeito na alma de uma mentira. Ah, eu mesma já passei, a Alessandra está falando aqui, né? Foi horrível. Foi muito horrível. triste. Uhum. Então, pior ainda quando é o marido que te traiu e depois você descobre que não era verdade. Entendeu? Então, assim, isso é
profundamente doloroso, porque tem uma parte nossa que sabe qual é a verdade. Ah, a Vera não se sentiu traída. Bom, tudo bem, ela gostou, que bom. Também não, exatamente, também não podemos dizer que é regra, né? A outra parte dessa história é o seguinte, aí depois ele fala assim, o trabalho liberta. O trabalho liberta, que é aquilo que estava escrito nos campos de concentração, né? E o que? O trabalho liberta só se for para a vida eterna, né? O trabalho te leva à morte, muito provavelmente. Aí ele fala, porém, algumas vezes aparece uma pessoa que tem coragem de olhar, né? E aí, um dos meus professores também, Fritz Perls, que é o fundador da Gestalt, ele falava assim, eu tenho olhos e não tenho medo. Então, é disso que se trata. Eu tenho olhos, eu vejo o que acontece na constelação, aquilo aparece para mim, como essa compreensão que emerge e submerge, ela emerge, eu vejo e declaro. Eu vejo e trago. Ah, não, 90% de quem estava na constelação achou aquilo viagem. É viagem. Então, assim, quando aquilo emerge e tem um efeito, que tem uma verdade, como nós falamos aqui, ela é vista por as pessoas. Então, é preciso que nós possamos também ter a coragem. Ah, mas será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Aí fica naquela dúvida, não sei o quê, já passou a compreensão, já mudou, já está em outro pedaço do filme. Então, às vezes, aparece alguém que tem coragem de olhar, e esse alguém é Bert Hellinger, né? Então, que é essa pessoa que quebra o encantamento da consciência, e por isso esse é o título desse textinho tão esclarecedor. E aí ele vai trazendo várias histórias, observem, ele traz várias histórias da literatura, do ditador que está passando nu e todo mundo, né, por, como é que se diz, por respeito, aquela pessoa, aquele rei, não fala nada, mas tem uma criança, ou seja, aquela pessoa que não está condicionada pelos padrões sociais, disse, olha, ele está nu, né? Ou então a dos músicos, ou seja, um encantamento, né? De você contar uma história, aquela história é verdade, e você, né? Muito comum aí na nossa mídia, nas coisas que a gente está vivenciando, mas então tem alguém que sai desse encantamento, dessa marcha mecânica e ousa pensar diferente. E não é pensar como o outro lado, é mais bem ser pensado, deixar-se pensar. Josiane. Quando você está fazendo a constelação, Isabela, você se sente num estado de acordada ou um pouquinho de alteração de consciência? Você já se perguntou isso alguma vez? Eu nunca me perguntei nisso, não, mas muitas Mas vezes, sabe por quê? esse final de semana, eu teve uma que eu fiquei... Muitas vezes a gente passa mal, né? Passa mal, a cabeça dói, ou acontece alguma coisa na constelação e aquilo afeta diretamente. Isso acontece sim, acontecem esses efeitos, mas eu não... E eu acho que também isso é uma postura nossa, não ficar tão impressionada com os efeitos. Não impressionada com os efeitos, a gente se coloca mais a serviço disponível e sem nenhuma intenção, a gente observa. Ah, não, Observa, por exemplo, assim, observa, eu sou movida para esse lugar, quando eu olho para cá, o que acontece comigo, quando vem uma frase no meu pensamento, o que acontece dentro da constelação familiar, está entendendo? Quando a frase vem no meu pensamento, o que acontece lá fora? Quando um cliente fala uma coisa aqui, o que acontece lá? Eu observo. Isso não é tão importante, a gente não precisa se preocupar, como é que se diz assim? Como é que diz? O fenômeno da representação, sabe? Não, mas acho que não é nesse sentido que eu te pergunto, é no sentido assim que a grande parte das informações importantes, elas estão nesse inconsciente, certo? Por exemplo, vamos falar no lucid dream, como se diz em português? Sonho desperto, sei lá como seria. Então, naquele conteúdo, ou mesmo no xamanismo, você
está num outro estado de consciência. Então, as informações, eu acho, do campo, parece que ele se assemelha à do Lucid Dream. Entende o que eu quero dizer? Por isso que eu te pergunto, porque como você faz isso muito, talvez nessa tua, quando ele fala introspecção e atenção, eu acho que realmente te tira do mundo aqui, entendeu o que eu quero dizer? Talvez é a forma dele de desligar e entrar mais nessa parte inconsciente. Entende o que eu quero dizer? Eu fiquei pensando. Eu entendo, acho que você tem razão, mas eu acho que o foco não deve estar aí. Isso é o de menos, tá entendendo? Porque senão a gente fica encantada com esses fenômenos e isso não é o objetivo. Nosso objetivo ali é estar a serviço e olhar para o resultado. Agora, é fato, nossa senhora, esse final de semana mesmo teve uma que eu falei assim, como é que eu vou dar conta depois do intervalo? Eu vou precisar do intervalo de 2 horas, tipo assim, entendeu? Claro, tem algumas situações que são bem fortes, são claramente estados alterados ou ampliados ou diferentes de consciência. Todo mundo que já participou de muita constelação, né, tem isso. Alessandra. O que a Josiane perguntou, será que não... assim, eu do meu lugar de representante, eu estou ali num estado de consciência consciente, percebendo no corpo e ali no movimento e no lugar que eu estou, do representante que eu estou, aquilo que se passa. Então, acho que a Josiane perguntou isso, você do seu lugar de consteladora, o que você está sentindo com relação ao todo, né? Mas não sei, talvez seja exatamente como um representante sente, Isabela, conscientemente a percepção, só que você de um lugar mais amplo e nós, cada um no nosso lugar. Exatamente, é exatamente isso. Exatamente isso. Ninguém perde a consciência, mas a gente aprende a se dar conta da consciência. E dar conta da consciência, dos efeitos no corpo, dos efeitos na própria consciência, dos efeitos das percepções que a gente recebe, sem se apegar muito. Entende? Sim. E é exatamente, o constelador, ele está participando de tudo, ele é parte, só que ele é uma parte do todo. E por isso que é tão importante o lugar de o pequeno, dentro da constelação, de o último do constelador. Ele, ao mesmo tempo, ele dirige, ele é o dirigente, ele é o dono do microfone, ele é o dono da palavra, né? Ele é o dono dos movimentos, mas, ao mesmo tempo, ele é o último. Então, ele ouve o cliente, ele ouve as pessoas, ele ouve algo maior, ele está a serviço de algo maior. Né? E é por um tempo, porque você já imaginou, se todas as constelações que a gente revive, a gente leva para casa, ninguém consegue dormir, né? Sim. Com tantos casos absurdos, né? Porque uma vez, quando meu pai foi visitar, pela primeira vez que ele foi visitar a minha constelação, ele é médico, minha mãe é psicóloga, aí ele falou assim, nossa, minha filha, ele saiu no intervalo, ele falou assim, nossa, minha filha, você tem certeza que você vai dar conta? É muito sofrimento. Aí eu falei, olha, pai, quando a pessoa chega aqui, ele já passou por você, já passou pela minha mãe, e ele já não tem mais solução, não. Ele já está procurando uma última alternativa. De um modo geral, é isso. Aí ele se conformou. Fala, Mauro. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Boa noite. Primeiramente, Isabela, gratidão por todos esses momentos e por essa leitura da segunda-feira. E, segundo, eu não canso de falar o quanto é mágico quando a gente se coloca a serviço das constelações. E o quanto que está a serviço de viver cada uma delas é impactante para quem está recebendo e mais impactante para nós que estamos tendo esse privilégio. E eu vivi algumas já contigo e a gente vai viver ainda muito mais até o final do curso presencial, né? Mas é incrível que quando, pelo menos para mim, todos esses anos que a gente se coloca a serviço, só teve uma constelação que realmente eu saí muito mexido, que foi em São Paulo com o Bertatti, né? Tirando essa, todas as outras, eu simplesmente nem lembro o que foi que eu vivi.
entendeu? Simplesmente estava entregue a serviço e não lembro o que eu vivi. Então, assim, e o quanto também isso foi benéfico para mim, para o meu sistema, para a minha vida, para o que eu estou vivendo hoje, entendeu, Isabela? Então, assim, é só gratidão. Independente do lugar que esteja, ainda não me coloquei no lugar de constelador, mas como a serviço das constelações, isso é muito impactante. E eu não canso de falar um momento em que a Sophie teve uma das nossas aulas, né, que ela teve uma brasileira que estava na Alemanha a serviço e a gente estava trabalhando mãe. E por diversas vezes essa moça viveu o papel de filha. Aí a Sophie fez assim: nossa, o quanto que você está sendo agraciada por estar vivendo esse papel N vezes, né? Então, Isabela, assim, é só gratidão a tudo isso que a gente está tendo o dom de receber, o merecimento por estar recebendo. Tá? E eu te agradeço muito, e eu sempre falo, quando a gente começa a conhecer as constelações, a gente passa por uma fase onde a gente vai querer constelar, constela isso, constela aquilo outro. Depois, quando a gente já vai chegando mais para frente, por exemplo, quantas vezes eu não pedi para a Sophie me constelar? Não me constelou, não. Beth Hellinger só me constelou uma vez, não me constelava, não. Você tem que começar a pegar tudo isso que você aprende, aplicar e se vira. E tem uma outra parte, e aí eu digo para vocês, que a gente recebe quando a gente dá. Quando a gente dá, ou seja, é fazendo, é oferecendo para o próximo, digamos assim, pagando um pouquinho das nossas dívidas, e a gente vai e recebe aquilo que a gente tanto precisa num determinado momento que nós nem sabemos quando ele acontece, né? E eu gostaria, assim, de fazer uma menção especial, né? Porque eu fico impressionada que tem aqui alguns alunos meus que ficam comigo 3 vezes por semana. Aqui, ó, Edelvais, Mauro, Vera, quem mais está aqui? Vânia, Alessandra, Rosana, Célia. Todos esses aqui estão aqui toda segunda-feira e acompanham os finais de semana, acompanham todas as aulas. Então, eu gostaria, assim, também de dar aqui, ó, um joinha para a força que vocês têm aí de vontade de aprender. Vera, sua vez. Boa noite para todos. Boa noite. Então, tudo isso que vocês estão falando é muito enriquecedor. Eu fico aqui na fileira do gargarejo mesmo. Às vezes eu não posso, mas depois eu escuto a gravação e eu tenho aprendido muito. Sobre comentar uma constelação que teve muita mudança, foi uma que a minha filha passou. Foi muito linda, tinha muitas pessoas participando e mudou a vida dela. A partir, depois, alguns momentos, alguns dias depois, acho que nem chegou a um mês, ela engravidou e ela não foi fazer essa constelação com esse pedido. Ela foi fazer por tantas outras necessidades e nem se colocou o que ela precisava. E tudo aconteceu como tinha que acontecer, mas eu tenho certeza que uma grande porta se abriu para a vida dela seguir. Então, eu realmente confio, acredito e estou nisso, né? Eu não sou consteladora, mas sou psicóloga, terapeuta. Então, quando você fala, outras pessoas falam, observar, né? Eu, como terapeuta, parece que, assim, observar é não fazer nada. E depois vem o que vai fazer. Quando eu estou no trabalho como terapeuta, eu nem percebo observar, eu fico junto. E daí vem uma colocação, né? Eu nunca sei o que o paciente o cliente vai colocar, mas daí vem aquilo. Então, eu penso que na constelação, o dia que eu for fazer, né? Se eu for, eu penso que vai vir naquele momento. Eu vou estar lá entregue, né? E não, acho que não vai ter esse observar, e o que eu vou fazer agora? Eu acho que eu vou ficar junto e vai acontecer. Você acha que é por aí?
ou é uma ilusão que eu tenho? O nome desse estado aí chama-se estado de presença. Estado de presença. Agora, Bert Hellinger fala sobre observação, percepção, intuição, sintonia, compreensão, são coisas distintas, que é o que a gente precisa desenvolver na nossa percepção especial para poder trabalhar com isso. Agora, hoje mesmo eu estava vendo, porque agora, como eu não me canso de estudar e tenho gostos exóticos, né? Eu gosto muito de audiobook, porque eu estou no carro, estou no elevador, estou lavando louça. Aí eu estava ouvindo um que chama Psychedelics and Psychotherapy, que é o meu interesse atual, ou seja, psicoterapia assistida por psicodélicos, porque os psicodélicos fazem o quê? Eles ampliam a consciência. Então, isso é o que a gente também está trabalhando, então me interessa esse aspecto. Aí a pessoa estava justamente falando sobre a diferença entre o estado de não fazer nada e esse estado atento de presença. Aí eu não sei porque o livro estava em inglês, mas é diferente assim, o não fazer em estado de presença. Esse não fazer em estado de presença, ele é ativo, ele não é passivo. Você está entendendo? Mas ele é um ativo assim, tanto que Bert Hellinger descreve isso assim, compreensão através da renúncia. E acho que está nesse livro aqui, inclusive, ele vai falar isso. Compreensão através da renúncia. Eu renuncio saber, eu me contenho, como o professor Gerhard falava, assim, aqui tem uma arte dentro da constelação, que é a arte de esperar sem fazer nada. Isso é muito duro, muito difícil. Isso precisa de treino. Não basta estudar a constelação só lendo. Esse saber é um saber da experiência. Josiane. Então, você falou, a gente recebe quando dá. Sabe que isso me chama a atenção, porque eu toda semana fico de ajudante em constelação. E algumas constelações causaram algum efeito em mim, eu acredito, muito maior, eu acho, do que quando eu própria constelei. A minha pergunta para ti é, ele fez referência em algum livro dele, desse fenômeno de você estar na do outro e ser beneficiado, ou ele nunca escreveu a respeito? Veja bem, isso foi uma evolução. E por isso é que a gente pode dividir esse trabalho. A primeira parte do trabalho da constelação familiar, ela pode chamar de quando ele investigou os movimentos da consciência, que é essa ideia da consciência que experimenta culpa, que experimenta a inocência. Depois tem uma parte onde ele investiga os movimentos da alma, que é quando ele observa que existem os movimentos, que aquilo ali não é uma escultura, como vinha lá da Virginia Satir, da escultura das pessoas estáticas. Ele começa, poxa, mas se você deixar as pessoas ali, ficar nesse estado de não fazer, mas que não é um não fazer deixar rolar, mas é um fazer atento, não fazer vazio, acontece algo, né? A imagem de foto vira vídeo. Né? Então, aí ele começou a estudar esses movimentos da alma, a consciência inconsciente, a consciência coletiva, e trabalhou assim muito tempo. Depois, até que chega um momento onde ele chega e fala assim, não, aqui eu fui até o meu limite, será que não tem uma outra possibilidade? Aí é quando ele vai e descreve os movimentos do espírito, e isso eu me lembro quando eu comecei a estudar a constelação, não tinha escrito em livro, surgiram textos onde ele falava isso, entendeu? Então, ele começava a falar isso. Depois disso, né, e aí eu sugiro que vocês possam ir lá no site da Hellinger, porque a Sofia escreveu um texto bem esclarecedor no site da Hellinger sobre essas várias fases da constelação, e depois ele começa a aparecer outra coisa. No Olhando a Alma das Crianças, que nós já estudamos aqui dentro desse grupo, e quando uma pessoa senta do lado, ele fecha os olhos, medita e traz uma palavra. Isso é constelação? Não tem nenhuma configuração. E a gente brincava, eu me lembro, inclusive, num seminário na Alemanha, conversando com a professora e colega lá do México, ela falando, parece que o que acontece quando ele traz essa palavra e ele depois faz a constelação, no final ele chegou onde estava no começo. Ou seja, ele já trouxe a palavra no começo do que
que ia aparecer no final, ou seja, a gente começa a ver uma inversão da temporalidade, né? Ou seja, coisas que a gente pode falar, não, tem uma coisa do passado que aparece na constelação, mas tem coisas do futuro que também se revelam ali dentro desse trabalho. Então, não podemos dizer assim que ele explicou dessa maneira, talvez em algum livro, tão claramente como talvez você gostasse, mas uma pessoa que faz uma leitura cuidadosa de toda a literatura dele, especialmente sequencial, no que diz respeito à data de que publicação, vai observando isso. E ao longo dos trabalhos, ele falou isso muitas vezes. Ele falou isso muitas vezes e falava assim, como nós somos levados cada dia a níveis cada vez mais profundos, cada vez mais amplos e muito rapidamente, eu e minha esposa Sophie. Ainda me lembro quando ele sofreu um acidente de carro, que no final da vida dele, ele bateu o carro, que foi quando ele parou de dirigir. Imagina, ele, com 80 e tantos anos, ele sofreu um acidente de carro. Aí foi um chinês ajudar ele para poder melhorar daquela costela do que ele tinha lá quebrado, não sei o quê. E ele ainda falou assim, eu e ele, falamos assim, levamos a constelação para um outro nível. Mas ele também não explicou. Ou seja, de que maneira ele se curou através desse trabalho corporal com essa compreensão que ele alcançou. Bom, pessoal, a gente já chegou na nossa aula de hoje, aqui no final. Agradeço muito a cada um de vocês, a cada uma das contribuições. E, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez eu mande uma notícia, eu não sei se eu vou conseguir estar na semana que vem, tá bom? Porque esse final de semana eu vou dar um outro curso, eu estou me sentindo no limite da exaustão, tá bom? A gente se fala, a princípio está combinado, mas fiquem atentos ao nosso grupo de Telegram, tá bom? Okay. Obrigada, Isabela. Geraldo, estou aguardando a sua resposta, boa viu? Noite. Daquelas aulas passadas, sim, tá sim, bom? Tá, ok. Estou organizando aqui. Muito boa noite, obrigado pela presença de todos, tá bom? Boa noite, tchau. Gratidão, Bri.